Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao módulo de gerenciamento de projetos. Meu nome é professor Dr. Luiz Mário. Nós vamos estar hoje dando continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre gerenciamento de escopo e de tempo. Então, deixa eu já compartilhar a tela aqui para nós darmos continuidade. Então, gerenciamento de escopo e de tempo, né, são duas das principais tarefas aí que o gerente de projeto vai estar executando, principalmente porque todo projeto precisa ter um escopo bem definido. Então, o que vem a ser o gerenciamento de escopo? O trabalho, o escopo, né, a definição de escopo, nada mais é do que a definição do trabalho que precisa ser executado para ser entregado o projeto. Então, aquilo que de fato o projeto deve fazer. Qual que é o importante trabalho que vai ser executado em si? Ele envolve 6 processos de trabalho, como planejamento e gerenciamento do escopo, a coleta de requisitos, a definição desse escopo geral do projeto e, por fim, né, ele é consolidado num documento que nós chamamos de EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Isso é feito durante a fase do planejamento, e durante a fase de execução, né, em paralelo com a de monitoramento e controle, nós fazemos a validação do escopo, de garantir que aquilo que está sendo executado não está fugindo ao escopo do projeto, ou se está havendo alguma mudança que comporte esse novo escopo, e controle do escopo em si. Então, no gerenciamento de escopo do projeto, né, nós podemos definir a escopo do produto e escopo do projeto. Existe uma diferença entre os dois. Uma coisa é o que o projeto está fazendo, outra coisa é o produto que sai desse projeto. O escopo do produto são as características e funcionalidades que caracterizam o produto ou serviço. E já o escopo do projeto é todo o trabalho que vai ser realizado para garantir a construção do produto ou do serviço. Então, o que o produto gera é pertinente ao escopo do produto. Agora, aquilo que o projeto tem que fazer para entregar o produto faz parte do escopo do projeto. Então, garantir que o projeto realize todo e somente o trabalho necessário para o seu projeto faz parte do gerenciamento do escopo. Então, para isso, você precisa fazer um planejamento do escopo. Esse planejamento envolve a identificação e definição de como serão gerenciados e executados os outros processos de trabalho, onde a saída dele é o plano de gerenciamento do escopo, que é o processo de preparação da declaração do escopo do projeto, né, que isso aí vai possibilitar a criação da estrutura analítica do projeto, e a partir da declaração do escopo, né, você define qual que é a linha de base que vai ser aprovada e que especialmente deve ser mantida. Projetos que não têm escopo bem definido tendem-se geralmente a fracassar, porque toda hora é como se você tivesse uma linha de chegada que está sempre se expandindo para frente. Então você nunca consegue de fato chegar naquela linha de chegada, né, que você precisa para poder romper, né, e vencer a sua corrida. Então o processo que especifica, né, como será obtida a aceitação formal, né, porque a aceitação formal nada mais é do que a garantia, né, o usuário, o cliente aceitar o seu produto é ele garantir que aquilo que ele pediu dentro do escopo está sendo de fato entregue por meio do produto. E aí, obviamente, para poder você conseguir entregar o seu escopo, você precisa gerenciar os seus requisitos, que são as atividades que você vai definir como esses requisitos vão ser levantados, se vão ser por meio de entrevistas, se vão ser análises de processo, leitura de documentos e etc. Né? A atividade de gerenciamento da configuração, como a maneira como as mudanças são iniciadas, como os impactos vão ser analisados uma vez que você está trabalhando nesse processo, como serão rastreados, monitorados e reportados, assim como os níveis de autorização necessários para aprovar tais mudanças, né? O processo de priorização de quais requisitos são mais prioritários, certo? As métricas que serão utilizadas e os argumentos são utilizados para usar nessa avaliação do projeto em si, e uma estrutura de rastreabilidade que reflita quais atributos dos requisitos serão capturados na matriz de responsabilidade em si. Após isso aí, você vai começar de fato a fase de coleta de requisitos para tentar chegar à definição a construção do que está definido no seu escopo. Então, é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de cumprir os seus objetivos. Então, aquilo que é necessário de fato para você conseguir cumprir o seu objetivo final. Então, isso é construído através de um documento de requisitos. Então, os requisitos podem começar em um alto nível e depois serem entrados, né, progressivamente a mais baixo nível, com maior nível de detalhamento de informação, como definição de atributos, modelos de dados e etc., né, conforme mais informações estão sendo conhecidas,
E eles devem ser não ambíguos, ou seja, mensuráveis e passíveis de teste. Todo requisito, né, geralmente num PDS padrão, você tem lá um analista de requisito que elucida esse requisito para você, cria esse requisito, e uma vez que esse requisito está construído, ele é entregado ao seu desenvolvedor, que o desenvolve e passa por uma equipe de teste que pode ser composta pelo próprio analista de requisito, para saber se aquele requisito que ele levantou foi de fato construído pelo desenvolvedor, ou por uma equipe especializada de teste. Hoje em dia existe aí essas duas abordagens no mercado. Então, possíveis classificações de requisitos, negócios, partes interessadas, né? Projeto de qualidade e, obviamente, a matriz de rastreabilidade. A definição de escopo é o processo para desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. Então, você tem a descrição do escopo do produto, quais são as entregas programadas a serem realizadas dentro daquele escopo, quais são os critérios de aceitação do usuário para garantir que aquele escopo foi atendido e as exclusões do projeto, ou seja, aquilo que foi aparecendo que não faz parte do escopo definido lá no início. É muito comum a necessidade do usuário ir mudando à medida que você vai entregando o produto. Se ele começa a pedir outras coisas, você tem que sempre tentar colocar um freio para poder falar, olha, isso aqui não está dentro do escopo, então não vai entrar no projeto. Se você quiser, faça uma nova, faça uma solicitação de alteração, que aí a gente começa a repensar, né, esse fluxo de mudança. A definição do escopo é crucial para o sucesso do projeto, já que explica como será o produto ou serviço do projeto. Então, a definição de escopo pode levar a aumentos nos custos, retrabalho, certo? Atraso e cronograma, ou seja, um escopo ruim, certo? Gera uma série de problemas, tanto na moral da equipe, quanto também no seu relacionamento com o cliente, porque não fica algo bem definido do que se deve de fato fazer. Então, com isso, uma vez que você tenha bem definido isso aí, você vai criar o produto principal, né, que é o seu EAP, que é um processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto e componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. O que nós chamamos aí, né, nós podemos chamar de módulos, né, e dentro de um processo de desenvolvimento ágil, você pode colocar dentro aí classificar como sendo uma sprint, né? Então ela deve ser construída logo no início e revisada no decorrer do seu projeto, né? Uma representação do trabalho, ou seja, um agrupamento de tarefas, atividades que estão sendo executadas a fim de atingir objetivos menores, mas importantes para o objetivo maior do projeto em si, que possuem resultado associado, né? Então, produtos e resultados tangíveis, organizado em uma estrutura hierárquica, e a EAP deve ser preparada com foco nas entregas para a própria equipe do projeto e externas para o cliente envolvidos lá, né, do meio da equipe. Então, como que funcionaria aí essa é a AP. Geralmente nós construímos aí, inclusive uma nomenclatura que nós utilizamos em vários locais que eu já trabalhei, que nós chamamos de pacotes de trabalho. Você tem uma definição de um pacote de trabalho e dentro desse pacote de trabalho você define todas as atividades que são necessárias para cumprir aquele pacote de trabalho, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui, você tem o projeto total, que é o que você quer entregar, e para tal ele tem subprodutos, né? Ele tem um produto A, vamos supor que é o módulo de cadastro, B, o produto 2 seria aqui o módulo de venda, e o subprojeto aqui seria, por exemplo, um módulo de análise, né? BI, de Business Intelligence, por assim dizer. Então, é um subprojeto dentro do projeto, porque ele tem um módulo de análise aqui, né? E o produto aqui seria através da análise, vamos supor, através de um Power BI, que aí seria um produto Power BI que a gente colocaria aqui dentro. Então, dentro aqui do módulo de cadastro, você teria o pacote de cadastros do usuário, pacote de trabalho 1.2, tudo que as tarefas necessárias para para desenvolvimento, né, ou construção do pacote de cadastro de produtos, certo? Então, quem que seria ao final o seu produto 1? Seria a funcionalidade de cadastros gerais, porque ela é composta pelo pacote de cadastro de usuários e depois pacote de produto. Você tem o produto 2, que é o pacote de vendas, né, um e-commerce, desenvolvimento e-commerce. Quem que seria o seu pacote 2.1? A funcionalidade da venda, certo? Então, modelagem de dados, construção de telas, back-ends, etc. Né? Tudo que for colocado aqui, e você subdivide isso de acordo com o fluxo de vendas, né? Então, a forma, módulo de pagamento, né? Forma de pagamento, tudo mais. São pacotes de trabalhos distintos que compõem o seu objetivo principal, que é o seu produto 2. E aí, aqui, né, você poderia até ter um exemplo de um subprojeto, igual eu falei, o módulo é um subprojeto de análise do seu e-commerce, certo? E aí, isso está sendo consolidado por meio do produto Power BI, é um exemplo. E aí, aqui o primeiro pacote de trabalho seria, sei lá, a construção dos dashboards de vendas por mês. Aí o segundo pacote de trabalho, a construção dos dashboards de estoque, né, e etc. Então você vai aglutinando isso em tarefas, não vai criando tarefas aglutinadoras que todas as atividades vão sendo pertencentes a um pacote em si, ok?
Então, a validação do escopo é você conseguir a aceitação formal das partes interessadas do escopo do projeto, né, terminando nas entregas concluídas e associadas, e não confundir com qualidade, certo? Por quê? Porque a verificação do escopo trata principalmente da aceitação das entregas e não necessariamente da qualidade das entregas. Por isso que é muito importante. O controle de qualidade, ela visa verificar se o atendimento, se o requisito que foi construído foi devidamente atendido. Então, a qualidade olha o seu documento de requisito e verifica se o documento de requisito foi atendido, e a validação de escopo garante que o requisito faz parte do escopo do projeto que foi definido lá no começo. Por isso que são coisas totalmente distintas. Então, quando você tem a construção dos dois aí e tudo bem feito, você passa para uma fase de aceitação formal dos produtos aceitos pelo seu cliente, né, com um documento de aceite, né, por assim dizer. Ou você pode, além disso, fazendo documento aceite, você tem também ali, por exemplo, um documento de mudanças solicitadas pelo cliente, caso haja algum bloqueio, algum documento impeditivo, e quais vão ser as ações corretivas necessárias aí. Ok? Controlar esse escopo é extremamente importante, porque você vai monitorar o progresso do escopo à medida que o usuário vai solicitando essa alteração, certo? E ela deve conter informações sobre desempenho do trabalho, solicitações de mudanças, controle de alterações de escopo deve estar totalmente integrado aí, né? Obviamente, falou de mudança, mexe com tempo, custo, qualidade, risco e, né, principalmente aí, já falamos de controle de cronograma, então é o tempo, controle de custos, né, qualidade e riscos e principalmente satisfação dos clientes, né, das nossas partes interessadas aí, ok? Segunda ferramenta nossa, que tem muito a ver com o escopo, é gerenciamento de tempo. Então, a definição aí de gerenciamento de tempo é onde você vai utilizar para planejar, controlar e monitorar a palavra-chave prazo, ok? Prazo para execução das tarefas. Você pode definir quais são as tarefas, mas não adianta nada se essa tarefa levar um tempo maior do que o prazo que atenda ao cliente, certo? Né? A gente teve aquele filme lá, o jogo da imitação, né? Que o requisito que eles tinham era tentar decodificar a mensagem alemã, mas eles tinham um prazo de um dia, porque depois do segundo dia aquela mensagem já não valia mais. Então, beleza, eles estavam conseguindo, nos primeiros momentos do filme, eles conseguiam decodificar a mensagem, mas num prazo que não atendia à necessidade deles. Então, não servia, certo? Então, a definição aí de controle, né, é o monitoramento de prazo dos trabalhos que serão realizados. É muito importante você ter uma expectativa do escopo dentro de um prazo necessário. Às vezes o usuário quer um escopo muito grande de produto, mas ele tem um prazo muito curto, então você precisa reduzir escopo. Você precisa reduzir o escopo para poder conseguir atender dentro do prazo especificado. Então, controla os processos necessários para assegurar a conclusão do projeto dentro do tempo previsto, certo? Então, isso faz, você tem 6 processos de trabalho, que é planejamento, gerenciamento de tempo e cronograma, definição das atividades, o sequenciamento das atividades, estimativa da duração delas, né, o desenvolvimento do cronograma e, obviamente, uma vez que o cronograma é o seu documento que rege essa base, você vai fazer o controle do cronograma. Então, planejamento e gerenciamento de cronograma é responsável por estabelecer as políticas, procedimentos e documentação para planejamento, desenvolvimento e execução do seu cronograma, certo? E aí você tem diversas formas de estar trabalhando com ele, principalmente no que tange a unidades de medida, né? Então, você pode medir aí em ponto de acordo com ponto de função, você pode estar medindo também de acordo com o tempo mesmo, medidas de horas, dias, certo? Para o desenvolvimento de tarefas, depende do tamanho do nível, né, de controle que você queira ter, associação com procedimentos organizacionais, manutenção do modelo de cronograma do projeto, limites de controle, regras para medição do desempenho e os formatos dos relatórios em si. É importantíssimo que cada cada tarefa, né, você defina devidamente assim, a melhor forma, menor unidade para a medição de tempo é a atividade. Então, a menor parte do projeto vai ser você dividi-lo em atividades pequenas. Então, você consegue metrificar quanto cada atividade leva. E esse aí é o processo de identificação e documentação das ações específicas para ser produzidas na entrega do projeto. O projeto nada mais é do que um sequenciamento da execução de várias atividades. Então, só é possível definir quais são as atividades que serão realizadas após a definição do EAP. Porque lá no EAP você tem o planejamento macro das sprints, certo? Então, quais são as atividades necessárias para se cumprir a sprint 1?
Quais serão as atividades para cumprir a sprint 2? E assim sucessivamente. Então, com isso, você vai ter aí a lista de atividades, atributos das atividades, lista de macros, solicitação de mudança, atualização do planejamento do gerenciamento do projeto. Então, suponha aqui que você tenha, né, um projeto chamado bolo de aniversário. Aí você tem aqui o seu projeto, massa crua, massa assada, cobertura e bolo coberto. Dentro de cada um desses subprojetos aqui, né, desses submódulos, você tem as atividades que são necessárias para poder concluir esses subprodutos. Então, para você fazer uma massa crua, você precisa pegar os ingredientes, misturar os ingredientes, bater a massa. Quanto que é o tempo que leva para você pegar os ingredientes? Ah, é o tempo de você ir lá no mercado, fazer a compra dos produtos e trazer. Qual que é o tempo já de misturar o ingrediente? Ah, isso é bem menor, né? Isso aqui pode levar, se você for num domingo lá, pegar os ingredientes para levar 2 horas, mas misturar os ingredientes, quanto tempo leva? Ah, 30 minutos. Bater a massa, 15 minutos. Aí você soma esse tempo todo e fala, poxa, o produto massa crua vai levar aí 2 horas e meia para ser concluído. Isso tudo, né, falando numa escala menor aí, né? E assim, eu acho que ficou claro. Então, você tem aqui um exemplo, né, agora já voltado para a nossa área, um exemplo de definição de atividades juntamente ali, né? Aí, obviamente, você tentaria fazer uma nova coluna aqui, mediante essa definição das atividades, qual que é o tempo estimado para a execução de cada uma delas, certo? E aí, obviamente, é muito importante que você identifique, né, quais tarefas são seguidas umas das outras, porque tem tarefa que só pode ser iniciada a partir da criação de uma anterior, ok? Então, é o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre elas, e a forma mais fácil de você fazer isso é através de, de uma rede de precedência ou método do diagrama, né? Então, você tem dois tipos de dependência aí, né? Você tem alguns tipos de dependência. Você tem a dependência mandatória, que é o quê? Uma atividade futura só pode ser executada antes que a anterior, uma atividade só pode, uma vez que a outra tenha sido iniciada. Uma tipo de dependência arbitrária é a dependência preferencial, e você tem a externa, que é quando você precisa de uma atividade ou de uma ação de um recurso externo ao seu projeto. Quando você fica dependendo de um fornecedor, quando você fica dependendo de um web service, você fica dependendo de alguma coisa que não venha de você. Então, quando você trabalha aqui, ó, você tem o tipo de relação término-início, que é quando esta atividade encerra, ela pode dar início a nova atividade para cá. Certo? Você tem a atividade início-término, que é quando a data de início da tarefa predecessora define o término da sucessora. Então, é quando uma atividade para cá encerra, passa para lá. Você tem a início-início, que as duas podem ser iniciadas paralelamente, e término-término, que é quando as duas estão sendo executadas e geralmente estão com prazo de entrega juntas, né? Por mais que uma seja mais longa que a outra. Então, você utiliza esse sequenciamento de atividades aqui para poder ter uma perspectiva de tempo total do projeto, certo? Então, quando você faz esse somatório aqui do tempo, né, das atividades em si, que foi o que eu fiz lá no início do projeto, né, naquele primeiro slide, quando você vai somando os tempos aqui, você tem o tempo total do projeto. E, obviamente, quando você sequencia as atividades, permite que você tenha, né, uma criação de diversos caminhos distintos. Esses caminhos distintos, né, faz com que você tenha aí o caminho feliz, o caminho do pior caso possível e tudo mais, certo? Então, estimar, por isso que quando você faz esse tipo de coisa, é extremamente importante você ter uma estimativa de duração das atividades, que é o processo responsável pela estimativa do número de períodos de trabalhos que serão necessários para terminar as atividades individuais com os recursos necessários. Então, você tem aí 3 formas, que é a opinião especializada, né? O que é especialização especializada? Você já tem uma pessoa que conhece o time, conhece a produtividade de cada um e ela consegue ela mesma estimar o tempo que a equipe vai levar para uma determinada tarefa, porque ela já faz isso há muito tempo, né? Sabe que já passou por situações parecidas e ela consegue ter uma estimativa acurada, né? Uma coisa um pouco mais aproximada. Você tem a estimativa análoga e você tem a estimativa de 3 pontos. Como que funcionaria aí a estimativa de 3 pontos? Né? A estimativa de 3 pontos considera-se, né, 3 cenários, que é o cenário otimista, o mais provável e o pessimista. Ela, basicamente, ela pode ser feita através do cálculo dessa conta aqui. Ó. Você vai pegar o valor da estimativa de tempo otimista, mais 4 vezes o valor da estimativa mais provável, mais o valor da estimativa pessimista e dividir por 3. Isso aí vai te dar, né, o tempo, né, de acordo com a sua unidade de medida. Isso aqui pode ser horas, né, pode ser dias, pode ser, dependendo do que for, né? Então, se fosse horas, vamos supor que a estimativa otimista aqui é que a atividade tal vai levar 2 horas. A atividade, vamos supor um exemplo aqui, vou levando 2 horas. Essa aqui já tem a mais provável que, na verdade, leve aí 4 horas, porque você tem um tempinho aí de uma coisa ou outra, e você tem aqui a pessimista que o cara levar 8 horas. Né? Então, 2 mais 4 vezes 4
16. Então já dá aí 18 e o cara levou aqui mais 8 horas, né? Então aí já seria 26. 26 por 3 daria, algo em torno aí, próximo aí de 8, alguma coisa. Então, na verdade, a sua estimativa de tempo para a conclusão dessa atividade seria, né, aí umas 8 horas, dependendo do que seria um prazo seguro para você falar, né, para você passar para o seu cliente em si. Aí você tem algumas técnicas, né, por exemplo, a Project Evaluation and Review Technique, que foi desenvolvida pela NASA, cujo a fórmula de cálculo é essa, e a análise de reserva de contingência, que é uma reserva de tempo, né, que a gente chama de uma gordurinha, né? Uma gordurinha que você fala de prazo para colocar, né? Então, depois vocês vão poder passar, né, por esse tipo de por ferramentas de controle, né, como por exemplo a diagrama de rede mais calendário, que é o exemplo feito aqui no MS Project, né, no Microsoft Project. Você pode utilizar o próprio Gantt, né, o gráfico de Gantt para poder fazer esse controle de prazo também, de execução das atividades, né, e você também tem um gráfico de marcos para fazer tal coisa. Desenvolvimento de cronograma, obviamente, se torna a partir do que você desenvolve por cada tempo, né, para cada atividade, definição do tempo de cada atividade, você consegue de fato definir um cronograma a partir daquela descrição, né, uma coisa mais acertada, e no final você tem a estimativa final do projeto. E aí, obviamente, quando você tem um cronograma estabelecido, você tem que controlar esse cronograma, que nada mais é do que monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha do mesmo. Então, conforme as pesquisas apresentadas, né, em diversos congressos nacionais, sabemos que o prazo é o número 1 na ordem da ocorrência de conflitos de projeto, certo? E prazo é uma coisa que sempre gera pressão nos colaboradores. Você coloca um prazo na pessoa, né, ela sempre fica pressionada e acaba trabalhando aí, né, de uma forma um pouco mais estressada, por assim dizer. É uma das principais coisas que gera problemas de trabalho, de conflito, principalmente quando você não define bem um bom prazo para uma atividade, certo? Então é importante ter isso aí, certo? E eu acredito que para esse módulo aqui agora já está bacana, né? E aí nós vamos dar continuidade aí após, ok? Vou pausar a gravação aqui.